Em uma pequena cidade chamada Listra, havia uma casa simples, mas cheia de amor e alegria. Nela vivia um menino chamado Timóteo. Ele era curioso, sempre queria aprender coisas novas e tinha um coração muito bondoso. O que tornava a casa de Timóteo tão especial não eram os móveis ou as paredes, mas sim as pessoas que moravam lá. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Sua mãe, Eunice, era uma mulher dedicada e cheia de fé. E havia também sua avó, Lloyd, que todos conheciam como uma senhora muito sábia e carinhosa. Eunice e Lloyd tinham um tesouro precioso, mas não era de ouro ou prata, era o conhecimento sobre o Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra e tudo o que existe. Desde bem pequenininho, Timóteo gostava de sentar no colo da vovó Lloyd para ouvir as histórias da Bíblia. Ela contava sobre Abraão, que confiou em Deus mesmo quando não entendia tudo, sobre Moisés, que abriu o Mar Vermelho com a ajuda do Senhor, e sobre Davi, o pastor corajoso que venceu um gigante. A cada história, os olhos de Timóteo brilhavam de curiosidade e admiração. Eunice, sua mãe, também ensinava Timóteo todos os dias. Quando acordavam, ela orava junto com ele, agradecendo pelo novo dia. Antes de dormir, lia para ele as Escrituras, mostrando como Deus era bondoso e sempre cuidava do seu povo. Timóteo cresceu aprendendo que não estava sozinho, pois Deus sempre ouvia suas orações e caminhava ao seu lado. Mesmo morando em uma cidade onde muitas pessoas não conheciam o Deus verdadeiro, Eunice e Lloyd nunca deixaram de ensinar Timóteo a amar, obedecer e confiar em Deus acima de tudo. E foi assim, cercado por tanto amor, fé e ensinamentos, que Timóteo cresceu um menino diferente, com o coração cheio da palavra de Deus, pronto para viver grandes aventuras ao lado do Senhor. Os dias na cidade de Listra eram sempre movimentados. Mas naquele dia algo muito diferente estava para acontecer. Timóteo, agora um jovem, já era conhecido entre os vizinhos como um rapaz educado, sempre disposto a ajudar, com um sorriso no rosto, uma palavra de fé para todos. Ele ia à sinagoga com sua mãe e sua avó, e todos notavam como ele era sábio e bondoso, mesmo tão novo. Foi então que chegou à cidade um homem que ninguém ali esqueceria, o apóstolo Paulo. Ele já tinha passado por muitas aventuras, pregações e desafios, anunciando a mensagem de Jesus por todos os lugares. Quando Paulo chegou em Listra, as pessoas se reuniram para ouvir suas palavras cheias de poder e esperança. Timóteo ficou muito curioso. Ele já tinha ouvido falar das viagens de Paulo, de como ele era corajoso e enfrentava qualquer perigo para contar às pessoas sobre Jesus. Assim que pôde, Timóteo foi assistir às pregações. Ele ficou admirado com a fé e a força de Paulo, e seu coração bateu mais forte. Era como se Deus estivesse falando com ele. Enquanto Paulo conversava com os moradores, alguém lhe falou sobre Timóteo. Esse jovem é diferente, Paulo. Ele tem uma fé verdadeira, mesmo sendo tão novo. Paulo, sempre atento ao que Deus queria mostrar, quis conhecer Timóteo pessoalmente. Ao encontrá-lo, percebeu logo que havia algo especial ali. Timóteo era dedicado, humilde, acima de tudo. Amava a Deus de todo o coração. Depois de algumas conversas, Paulo fez um convite que mudaria para sempre a vida de Timóteo. Ele disse: Timóteo, eu vejo que você ama a Deus e quer servir ao próximo. Preciso de alguém como você para me ajudar na missão de levar a mensagem de Jesus por muitos lugares. Venha comigo. Juntos, vamos contar ao mundo sobre o amor de Cristo. Timóteo ficou surpreso, com o coração acelerado. Era uma mistura de alegria e medo, pois sabia que seria uma grande responsabilidade.
Mas ele lembrou dos ensinamentos de sua mãe e sua avó e sentiu que era Deus quem estava abrindo esse caminho. Assim, Timóteo deixou sua casa, sua cidade e tudo o que conhecia para embarcar numa aventura incrível ao lado do apóstolo Paulo. Ele não sabia o que encontraria pela frente, mas confiava que Deus estaria com ele em cada passo da missão. E, a partir desse dia, a vida de Timóteo nunca mais seria a mesma. A partir do momento em que aceitou o convite de Paulo, Timóteo embarcou numa viagem que mudaria não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Logo no começo, Timóteo percebeu que servir a Deus era muito mais do que ouvir histórias. Era viver aventuras de verdade, cheias de desafios e grandes milagres. Timóteo e Paulo andavam por cidades distantes, lugares cheios de gente diferente, línguas, costumes e até comidas estranhas. Em cada lugar, eles chegavam com o coração cheio de esperança, contando às pessoas sobre Jesus, que morreu e ressuscitou para dar vida nova a todos. Paulo era como um pai para Timóteo. Ele ensinava com carinho, mostrava como orar, como ter coragem nas horas difíceis e como tratar todos com respeito, mesmo aqueles que não gostavam deles. Timóteo ouvia com atenção e aprendia todos os dias. Às vezes, ele sentia medo do desconhecido, mas sempre se lembrava das orações de sua mãe e da confiança em Deus. Durante as viagens, Timóteo viu coisas incríveis. Ele presenciou pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas, e até pessoas más se tornando amigas de Jesus. Ele também viu Paulo ser preso, xingado e até apedrejado, mas mesmo assim, Paulo nunca desistia. Ele sempre dizia: Timóteo, quando servimos a Jesus, sabemos que Ele está conosco em todo o tempo, nas alegrias e nas dificuldades. Juntos, eles enfrentaram perigos, atravessaram rios, subiram montanhas, passaram fome, frio e muitas noites sem dormir. Às vezes, tinham de fugir rapidamente de cidades porque algumas pessoas não queriam ouvir falar de Jesus e ficavam muito bravas. Mas Timóteo nunca pensou em voltar para casa. Ele sabia que estava ali para servir a Deus e ajudar Paulo na missão mais importante do mundo. Além disso, Timóteo fez muitos amigos. Ele conheceu pessoas que também amavam a Jesus e faziam parte da igreja. Em cada cidade, aprendia algo novo sobre Deus, sobre servir aos outros e sobre confiar em qualquer situação. No meio de tudo isso, Timóteo se tornou um verdadeiro exemplo para outros jovens, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer idade, para fazer coisas grandiosas. Ele era fiel, obediente e estava sempre pronto para ajudar. E assim, cidade após cidade, Timóteo foi crescendo, não só em tamanho, mas principalmente em fé, coragem e amor. Ele descobriu que servir era a maior aventura de todas e que ao lado de Paulo e de Jesus, ele podia vencer qualquer desafio. Depois de muitas viagens e aventuras ao lado de Paulo, Timóteo estava cada vez mais preparado, não só no conhecimento, mas principalmente em seu coração. Ele aprendeu como servir, como amar e como confiar em Deus nos momentos bons e nos difíceis. Foi então que chegou o dia de um grande desafio. Paulo olhou para Timóteo e disse algo que mudaria tudo. Timóteo, você é jovem, mas vejo em você um coração forte e cheio de fé. Deus tem uma missão especial para você. Quero que cuide da igreja em Éfeso. Timóteo ficou surpreso. Ele se sentia tão novo para uma tarefa tão grande. Éfeso era uma cidade movimentada, cheia de gente de todas as partes do mundo. A igreja ali tinha muitos irmãos e irmãs que precisavam de um líder, alguém que os ensinasse, orasse com eles e os ajudasse a crescer na fé. Mesmo com um friozinho na barriga, Timóteo se lembrou de tudo que aprendeu com sua mãe, sua avó e com Paulo. Ele aceitou o desafio com coragem, porque sabia que não estaria sozinho, Deus caminharia com ele. Logo que começou seu trabalho como pastor, Timóteo percebeu que cuidar de uma igreja era como cuidar de uma grande família. Havia pessoas alegres, outras tristes, algumas com dúvidas, outras passando por necessidades. Todos precisavam de atenção, amor e orientação. Timóteo orava com os irmãos, ensinava sobre a vida de Jesus, mostrava como amar ao próximo e ajudava aqueles que mais precisavam.
Mas nem sempre era fácil. Às vezes surgiam problemas difíceis, pessoas discutiam, apareciam ideias erradas ou alguns tinham medo de seguir firme na fé. Nesses momentos, Timóteo lembrava dos conselhos de Paulo: ninguém despreze você por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para todos, com sua fé, sua maneira de viver, seu amor e sua pureza. Mesmo jovem, Timóteo mostrava maturidade e confiança. Ele tratava todos com respeito, ouvia com paciência e sempre buscava uma solução justa. Com o tempo, a igreja de Éfeso foi crescendo, ficando mais unida e forte, porque o pastor Timóteo conduzia tudo com carinho e coragem. As pessoas passaram a admirar Timóteo, não pela sua idade, mas pelo seu coração dedicado a Deus e à igreja. Ele se tornou um líder que inspirava todos, provando que quem confia em Deus pode ser usado para grandes coisas, não importa o tamanho ou a idade. E assim, Timóteo seguiu firme, liderando a igreja com coragem, espalhando o amor de Jesus e mostrando que, com fé, todos podem ser verdadeiros exemplos para o mundo. O tempo foi passando e o apóstolo Paulo, que já era como um pai para Timóteo, estava ficando velho. Paulo tinha enfrentado muitos perigos, prisões e desafios por causa do amor a Jesus. Agora, preso em Roma, ele sabia que não teria muito tempo de vida. Mesmo assim, Paulo não estava triste, porque sabia que tinha cumprido sua missão e que Deus era fiel. Mesmo na prisão, Paulo pensava em Timóteo com muito carinho. Ele sabia que o jovem pastor ainda enfrentaria muitos desafios. Por isso decidiu escrever cartas especiais para seu querido amigo. Essas cartas, que hoje chamamos de 1ª e 2ª Timóteo na Bíblia, são verdadeiros tesouros cheios de conselhos, coragem e amor. Nas cartas, Paulo dizia coisas como: Timóteo, continue firme. Não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lembre-se dos ensinamentos que recebeu desde pequeno, das Escrituras Sagradas, que mostram o caminho da salvação. Seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Ensine os outros, cuide das pessoas e nunca desista. Paulo também avisou que, às vezes, as coisas poderiam ficar difíceis, que alguns iriam duvidar da verdade, mas Timóteo não deveria desanimar. Ele deveria sempre ser exemplo em palavras, atitudes, fé e pureza. Timóteo lia aquelas cartas com o coração apertado de saudade, mas também cheio de gratidão e coragem. Ele sabia que Paulo confiava nele e, mais ainda, que Deus confiava. Por isso, Timóteo prometeu a si mesmo que continuaria a missão com amor, nunca esquecendo tudo que aprendeu. E foi assim que Timóteo se tornou, para todos ao seu redor, um verdadeiro exemplo de fé. Ele seguia firme, ajudando pessoas, ensinando sobre Jesus, mostrando que não importa o tamanho do desafio, quem confia em Deus nunca está sozinho. Até hoje, quando lemos as cartas de Paulo para Timóteo, aprendemos lições preciosas de coragem, dedicação e confiança em Deus. Timóteo, aquele menino de Listra, tornou-se um grande homem de Deus, lembrado para sempre como alguém que foi fiel até o fim.